Análise política, com Orion Teixeira. Agora 10h27. Bom dia, Orion, tudo bem com você? Bom dia, Maria Fernanda Sinini, Tayane e também o nosso Murilo e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Bom dia, Orion. Prazer é todo nosso, Orion. Zema mantém o bloco na rua, mas seu futuro depende mais de Bolsonaro do que Bolsonaro dele? Que história é essa? Ô, Sinini, tudo bem contigo, né? Olha, tudo bem, Orion. Zema está assim, com o bloco na rua e como o clima aí é de folia, né? Está ficando até mais saliente e dando até, pasmem, lições de moral, lição progressista para Lula. A última dele foi criticar o presidente por demitir a ministra da Saúde, Nízia Trindade, por ser mulher, cobrando dele diversidade, sempre pregada pelo governo petista e partidos de esquerda. Zema disse até que com ele é diferente e citou a recente promoção que fez ao nomear Mila Correia, que era secretária adjunta de governo, para ser secretária da pasta de desenvolvimento. O governador demora, mas às vezes acerta, como agora em ambos os casos, na nomeação e na crítica. Zema vai fazendo então o seu dever de casa, criticando Lula aí, e ainda mais agora que está animado pelos números das pesquisas, mas ele também não pode se iludir, porque a aprovação do governo Zema e do próprio governador mantém-se estável desde quando ele foi eleito pela primeira vez em 2018. Então ele sempre teve aprovação maior do que a rejeição. No entanto, Zema está no segundo mandato e não poderá disputar com o terceiro mandato. Ou seja, não adianta se iludir com os 62% de aprovação de agora. É por isso que seus movimentos têm sido feitos nas redes sociais para ficar conhecido fora de Minas, nacionalmente. Daí os ataques ao governo Lula e inusitadas e indigestas receitas de comer cascas de banana, por exemplo. Quer ser candidato a presidente e ocupar o campo da direita, extrema-direita, caso o ex-presidente Bolsonaro continue inelegível. Esse é o calcanhar de Aquiles de Zema. Ser candidato não haverá problemas no seu partido, mas ter sucesso vai depender de uma série de fatores que quase sempre esbarra aí no bolsonarismo. Bolsonaro vai recuperar a inelegibilidade, é um dos pontos. Em caso contrário, quem Bolsonaro vai indicar? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é a bola da vez. Será candidato? Zema vai conseguir uma boa aliança partidária, que lhe dê tempo de TV no horário gratuito eleitoral e financiamento eleitoral robusto? Lula vai recuperar sua popularidade e será candidato? Caso contrário, quem seria? Enfim, diversas variáveis. Zema até admite aí, por exemplo, ser candidato a vice, mas continua negando tentar, por exemplo, o Senado Federal. Para o governo de Minas, as mesmas pesquisas aí apontam nomes, mas é bom ficar bem registrado pelo menos duas observações aí. Estamos há 1 ano e 5 meses das eleições, muito tempo. E também que Minas não tem um candidato, digamos, natural, favorito. O que temos até o momento é o que os pesquisadores chamam de recall, que é aquela lembrança do nome da pessoa. Por exemplo, o senador Cleitinho Azevedo foi muito bem votado nas últimas eleições, teve mais de 4 milhões de votos para senador em 2022. E desde então, ele vem mantendo-se ali muito ativo nas redes sociais, muito mais até do que no próprio Senado. O segundo nome aí também muito conhecido é o ex-prefeito Alexandre Calil, e foi até candidato a governador, mal sucedido, mas é muito bem conhecido entre os mineiros. O terceiro nome aí apontado é do senador Rodrigo Pacheco, que acabou de deixar a presidência do Senado, um cargo que também dá visibilidade. E o curioso é esse, Nini, que Zema é bem avaliado, mas ainda não conseguiu transferir o seu apoio, sua popularidade para o seu pré-candidato a governador, que é o vice-governador Matheus Simões, para 2026. Portanto, a pesquisa, então, sinaliza caminhos, mas não uma definição. Orion, e o novo secretário da articulação política de Zema, como ele está se saindo? Sim, essa é uma avaliação ainda um pouco prematura, que é como aquele casamento, né? No início é uma espécie de lua de mel, ainda mais quando chegam aí os feriados de carnaval. Tudo fica para o mês que vem. Ainda assim, Marcelo Aro tratou de expor seus métodos
para os deputados da base governista. Com 10 dias no cargo de novo articulador político, o secretário de governo então assumiu com plenos poderes que o elevam à categoria aí de supersecretário no 3º ano de gestão Zema. Ele terá pouco mais de um ano, ou seja, 14 meses e 20 dias para cumprir a missão que ele foi confiada pelo governador para fazer valer a força política do Palácio Tiradentes. A partir de abril do ano que vem, Marcelo Aro vai deixar o cargo para disputar uma das 2 vagas de senador, que é o projeto pessoal dele maior. Zema o escolheu mais pelos métodos do que pelo currículo, para ser o 5º articulador político após o fracasso de outros 4 antecessores. Os currículos dos anteriores, como Custódio Matos e Bilac Pinto, são até mais robustos, mas não obtiveram êxito diante da maioria de 54 dos 77 deputados estaduais. Então, Marcelo Aro já foi vereador aqui em Belo Horizonte, deputado federal por 2 mandatos, não havia ainda exercido cargos no executivo. Falam muito mal dos métodos dele aí, polêmicos, no meio político, eleitoral. Ele atua comandando mais de um partido político e por eles ele elege aliados que se agrupam na chamada família Aro e que seguem sua liderança com uma fidelidade quase que cega. Esse é o método que mais encantou o governador Romeu Zema. Para Marcelo Aro, deputado governista que vota contra é traidor e será tratado como inimigo. Então, desde que assumiu a função, Aro tem chamado no Palácio, um por um, os deputados da base governista para alinhar posições e expor sua forma de trabalhar. Alguns deles retornam até, é verdade, assustados com o novo estilo. Então, para o supersecretário, existem 3 perfis de deputados. O governista que vota a favor. O traidor, né, é aquele que era governista e não cumpriu o combinado. E o oposicionista. O primeiro é fiel e, por essa razão, terá um tratamento especial do governo. O segundo vai virar inimigo, será até perseguido. Embora respeite as posições da oposição, ela é aquela a ser derrotada no plenário legislativo pelo rolo compressor governista. Então, entre os aliados, haverá também uma categoria ali que terá uma consideração pelas diferenças e especialidades que ela tem, como, por exemplo, aqueles defensores das pautas dos servidores da segurança pública. Boa parte deles está ali alinhada na bancada do PL bolsonarista e enfrentará o governo por melhorias salariais para os policiais. Então, para se desincumbir dessa missão e honrar seus compromissos, Marcelo Aro terá autonomia, o que na linguagem política é entendido como dono de uma caneta cheia, com a qual poderá atender aí aliados com cargos e emendas. Então será uma nova experiência para os deputados, não totalmente nova para alguns, talvez mais explícita, porque não haverá margem nem tempo para tolerância e erros. Haverá também aí um choque político, ante uma Assembleia que resgatou suas prerrogativas de independência perante o Executivo e não está aí para atender às vontades do governo, como já alertou o presidente da Assembleia, Tadeu Leite. Tá certo, Orion, obrigada, bom fim de semana, bom carnaval para você e até semana que vem. Para vocês também, façam um bom dia e um bom carnaval, deixem as crises políticas para lá e vamos brindar a alegria. Até quarta-feira e que Deus nos abençoe.